1942, chamo-me António da Silva Esteves, nasci em Pardilhó, comecei a trabalhar aqui em Pardilhó com a idade de 10 anos, já tenho 80 feitos, portanto tenho 70 anos de trabalho, não é? Desta porra da construção de barcos. Uma coisa que eu sempre gostei muito, eu penso na minha ideia que tive o prazer de nascer para a construção naval, e pronto, desde pequenito pensava sempre em barcos e assim continuo. Assim continuo com a ideia que tive desde canalha quando andava na escola. A sua vida foi sempre a trabalhar? Sempre a trabalhar. Andei 20 anos nos Estados Unidos, mas exatamente na mesma coisa. Fazia modelos de iates em fibra de vidro. O modelo tinha que ser feito em madeira, depois tirava-lhe o molde e depois fazia o primeiro e o segundo barco. Com ajudantes, não é? Mas eu era o responsável por isso e tinha aquele prazer e o gosto que aquilo saísse bem. Por isso mesmo encontrei uns patrões maravilhosos nos Estados Unidos. E vim de lá fugido, senão eles me deixavam vir. O Sr. António fez a escolaridade até à 4ª classe? Sim, até à 3ª. Até à 3ª. Com 10 anos. Okay. Que no meu tempo não era obrigatório fazer a 4ª. Claro. Depois passou a ser obrigatório. Era obrigatório, apesar que eu fiz a 4ª na tropa. O diploma da 4ª classe, mas foi tirado na tropa. Na altura em que andava na escola, qual era a ocupação profissional dos seus pais? Meus pais eram labradores. Eu, ao mesmo tempo, às vezes volto-me a pensar como é que eu fui artista na construção naval, que considero-me artista, porque pronto, faço o que é necessário e faço em condições, tenho prazer e gosto que as coisas saiam bem. E o meu pai até, por acaso, era um tipo que não tinha jeito para nada, falando assim em português, não era habilidoso, que há muitas pessoas que são habilidosos. Sabe dizer nessa altura como é que eram assim as condições de vida e as condições de trabalho dos seus pais? Nessa altura? Era muito difícil, era miséria, porque prontos, olha, nós nem quarto de banho temos, mas é que era geral, não era só os meus pais. Aqui nesta zona era uma zona muito pobre, eles viviam à saúde do leite do gado, não tinham trabalho, não tinham ordenado. Porque não havia trabalho, não tinha ordenado. Eu não sei como é que eles conseguiam viver, sabe Deus, sabe Deus. Eu uma vez lembro-me que vinha a vir da escola e houve uma senhora que até era professora, que eu até a conheço ainda, é viva, e vai assim, António, tu és boa pessoa e os teus pais também é muito boa gente, e como é que andas com as calças todas cheias de remendas? E acho que a minha mãe, coitadinha, remendava conforme ela podia, estava uma chapa a tampar os buracos, e eu cheguei a casa e disse, mãe fulana disse-me isto, isso. E ela disse-me assim, olha, quando a vaca tal, que as vacas tinham pelo menos 4 vacas, 2 turinas, que era para aproveitar o leite, e 2 vermelhas para labrar, que não havia tratores, não havia nada. Quando a vaca tal, que eu conhecia por o nome, não é, te vê e cria, eu compro-te umas calças e tal. Não é que a cria nasce morta. Eu lembro-me disso. Isso choca as pessoas. A cria nasceu morta, já não puderam comprar as calças, não é? São coisas da vida difíceis. Os seus pais trabalhavam de sol a sol, nessa altura? Trabalhavam sol a sol, porque a lavoura era assim. E a terra onde eles trabalhavam era deles ou eles arrendavam a alguém? Era algumas deles, mas outras de fora também. Faziam muitas terras para fora, porque para tratar de 4 vacas tinham que ter terrenos suficientes para dar comer ao gado, não é? Era difícil, não era muito difícil. E tinha o meu falecido avô, que era pai dele, pai do meu pai, que era mais artista do que o meu pai falecido. Artista em que sentido? Quando o meu pai precisava de qualquer coisa, por exemplo, um foeiro para o carro, ou uma estaca para prender a vaca, ia ter com o velho para fazer. Portanto, o seu avô era muito inventivo, era criativo, o seu avô. O meu avô era criativo e gostava, quer dizer, eu penso que atinei mais a ele do que ao meu pai. Era isso que eu lhe ia perguntar. Mas é que é verdade. Aprendeu muito com o seu avô? Eu tinha um tio, que era irmão do meu pai, que era carpinteiro naval. E foi por aí também que eu comecei a aprender, que quando eu vinha à vida da escola, com o exame da 3ª feito. E os meus pais tinham-me dito, quando fizesse o exame da 3ª, que não precisava de ir mais para a escola. Eles também, a minha mãe não sabia ler, o meu pai sabia ler e bem, ele até era músico e sabia ler. Mas tinha-me dito que eu, quando fizesse o exame da 3ª, que não ia mais para a escola, eu vinha a vir com a saqueta às costas com o exame da 3ª feito, passei a esse estaleiro onde eu parava muito, que gostava, mais das vezes parava lá atrás de uma casca de madeira grossa para fazer um barquinho, que a casca de pinheiro ou de pinheira, a boia na água, está a perceber, no fundo. E eu fazia os barquinhos e tal, e o Tim Henrique estava lá, onde eu aprendi,
era um mestre, tinha um estaleiro e tinha 4 ou 5 empregados, e diz assim, tu não queres vir aprender a construção naval? E eu disse, Tim Henrique, eu até gostava, mas o meu pai se calhar não me deixa. E ele vai e diz-me assim, olha, vais para casa? Eu disse, pô, então, eu vou já lá falar com o teu pai. Eu cheguei a casa e estava a dizer ao meu pai, Tim Henrique, que eu vou para lá e tal. E ele vai e chega, de bicicleta, de Salvador, que o meu pai chamava Salvador, deixa o rapaz ir aprender a construção naval. E o meu pai disse, ele que faça o que quiser. Foi o que eu quis ouvir. No outro dia já fui para lá. Uau. E então, quando eu parei lá no estaleiro e ele me disse, não queres aprender a construção naval como o teu tio Alberto, que eu tinha um irmão do meu pai que era carpinteiro naval. Não trabalhava por conta dele, mas trabalhava nos estaleiros. Havia aqui em Pardilhó pelo menos 7 estaleiros naquela altura. Era quase tudo ou carpinteiro naval ou músico. Que houve aqui tempo que havia 2 músicas aqui em Pardilhó, quer dizer, ou músicos, e havia muitos músicos que eram carpinteiros navais, que eu trabalhei com alguns deles. Era filho único? Não, tenho 2 irmãs. Tenho uma mais nova que eu, 20 meses, e tenho uma mais nova que eu, que está nos Estados Unidos, 15 anos. Mais nova, 15 anos. Então, quando ela nasceu, andava por aí atrás das mulheres. Então o mestre António... Lembra-se na altura aí dos anos 40 de ir buscar comida ou à mercearia ou a qualquer sítio com senhas de racionamento por causa da guerra? Eu por acaso não me lembro disso, mas a minha mãe contava que houve ali uma época que foi difícil viver. E a minha mãe, coitadita, não sabia ler, mas era muito fina. Que ela vendia leite à porta e nunca, o povo dizia mesmo, não há quem engane. Ela não sabia ler, mas apontava lá num papel o meio e o litro e essas coisadas todas, era muito fina nisso. Pronto. Era uma mulher de fibra. Então. Era uma mulher de fibra, que não andou na escola, pronto. Claro. Não sabia ler. Então, o mestre António faz a 3ª classe, conclui o exame da 3ª classe e a partir daí começa logo a aprender o ofício a construção naval. Da construção naval. Construção naval, sim senhora. E esse ofício surge com o seu tio, correto? Também, porque foi ele que o Tim Henrique, quando me disse, queres aprender como o teu tio Alberto? E eu disse, eu queria, mas o meu pai se calhar não me deixa. Quer dizer, nunca tinha falado nisso em casa, não é? E ele diz-me, vais para casa? Eu disse, vou, então eu vou já lá falar. E eu mal cheguei, estava a dizer ao meu pai, Tim Henrique, que eu vou para lá trabalhar e tal. Eu estou contente a ver o que o meu pai dizia. E o meu pai disse-me de caminho, então se quiseres ir, vai e tal. Nisto ele chega, Salvador, deixa ele ir aprender comigo e tal. E o meu pai disse, ele que faça o que ele quiser. Pronto, no outro dia fui para lá. Mas ouça, isto é um romance, cuidado. Ao 3º dia, Tim Henrique teve de ir comigo para uma farmácia. Hospital, havia um hospital em Salgueiro, mas, coitado, eu tinha-me dito que abrisse as pernas com machado e tal, que eu trabalho muito bem com machado. Não sei se o senhor sabe o que é isso, mas é malfaia que eu tenho-os aí. Naquele tempo não havia máquinas, não havia motosserra, não havia nada, elétrico, nada. Isso o elétrico é de há pouco. Que eu fui para os Estados Unidos e ainda não tinha uma plana elétrica nem nada, em 1973. E então, eu estava assim com as pernas abertas, também isso foi muito mal ensinado. E o machado, e pimba, racha-me este dedo grande a meio. Rachou a meio que tenho 2 unhas, nunca mais ligou. Eu tinha 10 anos, mas o machado entrou ali e entrou tanto que a unha nunca mais ligou. Bem 2 unhas. E então ele foi comigo na coleta, coitado, para um farmacêutico que havia. E interessante que o farmacêutico nem agrafos tinha. Teve a fazer uns agrafos no pulmão dele, um bocado de arame e tal, e a espetá-los ali. E a sangue frio. Ferro frio. Mas olha, isso tudo passou. Claro. Era o que havia naquele tempo. Era muito difícil. Quanto é que recebia ao dia? Eu andei pelo menos 2 anos sem ganhar nada, que esta construção, a gente de canalha não sabe nada. Claro. Não sabe nada, é por isso que a malta, muitos iam para pedreiros, patrulha, que andava por aí com a enxadita às costas, que antigamente tinham que fazer a massa por mão deles, e isso hoje já as batoneiras, mas naquele tempo não havia, prontos. E eles com a enxada às costas porque ganhavam de caminho. Os pais aconselhavam-nos também que queriam dar algum tostãozinho, mesmo os pais. E isto era uma miséria aqui, sou desse tempo, pronto. Depois de 2 anos é que a coisa começou a correr bem, e pronto, eu agradeço muito aquilo que aprendi cedo, que eu tinha para aí 15 anitos, 15, 16, e o Tim Henrique punha-me a fazer as coisas mais difíceis. Porque a gente aprende a fazer também, não é? É como se aprende.
E ele punha-me a fazer, porque com certeza, eu agora volto-me a pensar, é porque ele via que eu que fazia as coisas, senão não me punha, porque havia sempre 4, 5 pessoas, e ele mal começava no barco a apontar um bordo que é por onde se caminha, e ele mal se apontava ao bordo, ele dizia, António, vai pôr já aqui esta ponta e tal. Chama-se pentear o barco. Pentear o barco é pôr, emendar as pontas dos bordos, tanto de um lado como do outro, que o bordo começa e tal, mas não vai até ao fim, no barco. E ele vai pentear o barco. E pronto, ele viu pregando, quando acabava de pregar eu já tinha penteado a ré e vinha pentear à proa e ele já ia apontar o outro. Era assim que funcionava. Portanto, o mestre António foi aprendendo essas pequenas coisas ao longo de 2 anos, não é? Não, já depois dos 2 anos. Já depois dos 2 anos. Depois de 2 anos, porque 2 anos eu não sabia fazer nada. Então, Olha, durante esses 2 anos fazia o quê? cabilhas de madeira, pregos de madeira. Chama-se. Para os barcos também? Para os barcos. Cada barco levava à volta de 350 cabilhas. Hoje já se não usa, porque hoje já há parafusos. A coisa mudou muito, pronto, e em tudo, não foi só nisso. Mas o nosso trabalho, aí está. Eu acho isso muito importante, porque era para a gente aprender a trabalhar com machado também. Está a perceber, a fazer as cabilhas, que faz com que a pessoa apanhe aquele jeito, senão nunca se aprende, não é? Eu trabalho muito bem com machado em tudo, porque, por exemplo, eu fazia muitos remos antigamente nas costas, a gente chama costas na Torreira, no Furadouro, e Espinho, por aí, nós trabalhávamos nesses sítios todos. E os barcos iam ao mar a remos. Havia remos que levavam 11 pessoas já, ali com caramba, os barcos de 4 remos aqui na Torreira, que havia muitos, levavam 30 e tal pessoas ali a remar, não havia motores, prontos. E eu bem saber que era bom nisso, que os gajos, quando falavam ao Henrique para fazer remos, já que era o António. Então já indicavam o Já indicavam, quer dizer, para fazer sempre tive prazer em fazer as coisas bem, pronto, claro. E dou que era bom nisso, senão eles não têm mal para eu ir. Claro. Seguir esses 2 anos de experiência... Depois comecei a trabalhar. E quanto é que ganhava aí? Já nessa aí já ganhava o ordenado mínimo naquele tempo, pronto. E trabalhava de sol a sol? Sol a sol, isso trabalhei muitos anos de sol a sol. Aqui em Portugal, até 1973, não havia horários, pronto, não havia. Era trabalhar, e a gente ia muito amanhã a barcos, chamava-se amanhã a barcos. Havia muito barco e todos os anos eram virados e reparados, calafetados, assim como eu já fui hoje fazer isso à Besteda, veja bem. Um barco feito por mim. Ele disse-me até que o barco já tem 15 anos. Então, mas nessa altura da década de 50 e da década de 60, como é que... Vá lá, chamamos-lhe assim, o povo de Pardelhó vivia. As condições de vida eram duras na generalidade? Sim, era muito dura. Em que é que as pessoas trabalhavam nessa altura? Era mais na lavoura e alguns na construção naval. Portanto, a construção naval sempre foi uma atividade forte. Aqui em Pardelhó foi uma coisa fora de série, prontos. Era o que mais se fazia, pronto, porque havia muitos barcos. Então, o senhor está a ver aqui a ria mesmo pertinho. Sim. Isso era tudo cheio de barcos aí. Hoje não há 50 e 60, pois era. Havia aí 300 e tal barcos aqui da ponte para cima. Isso era aí, andavam a empezar uns dos outros. Também era uma arte pesada, porque o moliço, os senhores se calhar não sabem o que era. O moliço era lama com uma erva que nasce, que chamava-lhe moliço, mas era lama misturada com aquilo que era para adubar as terras. E as terras gostavam muito daquilo. Acabou. Eu penso que o Rio não tem nada disso agora. Eu penso que o moliço foi género do junco também, que esteve aqui muitos junco eram obrigados a terem para fazer a cama ao gado. Porque toda a gente tinha gado. Isto aqui havia toda a gente tinha vacas. Ou muitas ou poucas, toda a gente tinha. E é claro, tinha que fazer a cama ao gado com alguma coisa. Para eles dormir, não é? Era com junco. Hoje está tudo rapado, tudo a apodrecer porque deixaram de o cortarem. E o junco, eu penso que o moliço era igual. Deixar de o apanhar, ele foi apodreceu e a ria não tem. Também, havia muita enguia aqui, era uma loucura. O senhor sabe o que é enguias. Isso era uma loucura, aqui era um mineiro de enguias. Até que eu uma vez estava na ribeira ali da aldeia, que andava lá amanhã a barcos com um mestre muito sabido, e ele tinha-me dito, olha, que às 8 horas quero o breu quente. E eu, com aquele cuidado, fui para lá, botar o breu a arder, para às 8 horas estar o breu quente. O breu era uma coisa que se dava onde a gente punha a estopa, que era para segurar a estopa, está a perceber? Não deixava a estopa sair. Chama-se breu, eu tenho aí, ainda uso.
Eu dobrei nos cômodos das embarcações de madeira, nesta não. E então eu estava lá e apareceu-me um mudo que era meu conhecido. Um tipo que eu nunca falei com os mudos, não sei porquê. Mas pé, e vinha com um pau, com uma foice na ponta. E eu assim, que diabo é que o homem traz? Eu sabia que ele era um gajo muito esperto, era mudo, mas era muito esperto. E ele vai para a lama e começa-me a dizer para eu apanhar as enguias e tal. Vai para a lama, descalço, e com aquilo zuca, e vinha às 3 e 4 cada vez, enguias. E eu vi-me aflito para as apanhar, porque aquilo vinha atordoadas com a pancada, mas enchia a lata num instante. E apanhava-as à mão? À mão, apanhava-as à mão, porque elas vinham atordoadas, sabe, com a pancada que ele dava com aquilo, vinham a tremer e tal, e vinha para a terra e eu em terra apanhava. Encheu a lata num instante e foi-se embora. É afim, hoje não há uma. Não há enguias aí, não há moliço também. Pronto, ficou limpo. Mas nessa altura, então, na década de 50 e de 60, havia muito moliço e muita 50, 60, aí nessa. Havia muito moliço e muita enguia. Quantos estaleiros navais é que existiam por aqui? Pelo menos 7, que eu me recordo. 7, quando eu era rapazote que andava a aprender, pronto. Até muitos, às vezes, iam esperar. António, queres vir trabalhar para mim? Aquilo lá se constou que tinha jeito, pronto. E havia aqui um mestre que se chamava Manel Tavares, chegou-me E eu já casado, mas vinha para aqui, que a minha mulher era daqui desta zona, e ele um dia estava à minha espera. António, queres vir trabalhar para mim? Eu disse, não, também, não dou mal que tem Henrique, que eu aprendi onde andei até sair, prontos, sempre. Só tive 2 patrões na minha vida, um aqui em Pardilhó e um nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos diziam que era de raça judeua, mas eu só tenho para dizer, os judeus podem ser o diabo, porque não sei, mas para mim foi a coisa melhor que eu encontrei. Muito honestos, eu penso que eram amigos de quem trabalhava. Que tipo de barcos é que fabricava? O forte era moliceiros e mercantéis, porque havia muito mercantil, não sei se o senhor conhece isso. Não, diga. O mercantil do moliceiro, o mercantil é muito maior, tenho feito aqui bastantes, mas ficam aqui fora disso aí 3 metros. Eu tenho feito aí um telheiro, porque quando é de inverno, tenho de os cobrir para não estar a chover nem no barco. Mas o mercantil tem 18 metros de bica a bica. E o moliceiro tem 15. Eu tenho feito muitos moliceiros, nesse tempo fazia-se muitos moliceiros e mercantéis também. Porque os mercantéis andavam a transportar o sal de Aveiro para aqui para o barco. O bar é aqui mesmo. Ele vê-se daqui, é aqui mesmo. Os mercanteiros era para o sal. Para carregar o sal. E a areia também nesse tempo, que havia aqui um depósito de materiais de construção, e havia areia e adobos e isso, e eram transportados com mercantéis de Aveiro. E o mercantil tinha 18. 18 metros. O moliceiro é que tem 15. O moliceiro é mais pequeno. E o moliceiro é especializado em quê? Em fazer o quê? Era o moliço, nesse tempo. Para ir à procura do moliço. Hoje é em Aveiro a fazer creio, pronto. O que é que aqui a Ria dava, assim, de matéria-prima? Além das enguias era um moliço. Era um moliço. Do moliço, então... Era um moliço, me dava... Peixe sempre deu. Ainda hoje dá peixe. Eu ando-me a preparar para ir ao linguado. Não sei se o senhor sabe o que é. Aproveitando isso, há aqui alguma forma específica aqui em Pardilhó de confeccionar algum tipo de prato ou algum tipo de peixe? Há-se alguma forma característica? A enguia. E uma senhora que é muito famosa nisso. Até o... Bem, muito aí, pronto. É um tipo que está lá sempre na televisão. Pronto, já não me lembro agora o nome dele. Bem, muito aí. Mas ouça, as enguias agora não prestam. A enguia era igual, era frita ou cozida ou caldeirada. Pronto, eu cheguei a comer muitas caldeiradas de enguias e aquilo era uma categoria, porque eram criadas aqui na Ria. Agora são criadas em viveiros, são criadas com farinha e não têm o sabor. Pronto. Por acaso há dias eu gosto muito disso também. Fui a um sítio que é muito famoso, na Vestida, Tia Alcena, uma loja cá na Vestida. Vi lá enguias fritas assim da ocasião e eu assim, bem, vou mandar fazer maçãs. Ela fez-me maçãs e eu estava a ver que não conseguia comer aquilo. Não são boas, não são saborosas. Mas o maçãs de enguia? Maçãs de enguia. Enguias finitas que eu pedi, eu quero umas enguias espinha e tudo. Não, assim, come-se. Perfeito. Então, mas diria que a caldeirada de enguia é o prato principal aqui de... Era. Hoje pois não é, porque elas não são boas. Pronto, dizendo a verdade, há aí muita gente às enguias, mas apanho aí 1 quilo ou 2 por semana, que esse não paga a gasolina que eles vão... Claro. Aquilo que se apanhava na Ria era para ser vendido localmente ou era também... Faziam umas praças, ainda hoje fazem uma praça na Mortosa, mas
esses gajos que andavam à pesca geralmente tinham clientes certos. Quanto mais apanhasse, mais iam levarem àquelas pessoas que de facto faziam as caldeiradas e fritavam também. Portanto, as pessoas tinham clientela fidelizada. Tinham clientela estabilizada, pronto. Então, Eles. e o moliço? Era para as terras aqui da região ou também ia para fora? Também vinham muitos aí das serras buscar. Havia um caminhonista até que eu conheci, o David Marcelo, que levava para longe, veio para as serras e tinha muitas encomendas. O moliço era muito bom, pronto, mesmo para tomates, para batatas, para todas as coisas que hoje é adubo. Mas o adubo eu acredito que até seja prejudicial à saúde, que é muito natural, porque aquilo tem químicos, não é? Embora seja bom para o produto, não é? Que vem muito lindo e coisa, mas para a saúde se calhar não é tão bom como o moliço. O moliço era uma categoria, era mais natural. Mas também, eu não deixo de dizer, era um trabalho muito pesado, caramba, que eu cheguei a ver os gajos andarem ao moliço. Aquilo era um ensino para ir com 1 metro e tal. Tinha que, quando aquilo estava cheio, ia preso ali no barco e tal, a botá-lo para dentro do barco. Eu vi-os às vezes todos carranchados ali, coitaditos. Depois chegavam à ribeira, tinham que o pôr para cima da muralha ao engaço. Engaço, pumba, volta para cima. Depois arrumar para a maré. Era um trabalho que hoje ninguém quer. Não é? Porque não há necessidade disso. Mas para se fazer tinha que ser assim. Era mesmo à mão também? Não, era com ensinho. Os barcos estavam preparados, que a gente chamava os arrastos. Tinham 2 peças ali, uma de cada banda, e outras 2 aqui à proa também. Uma de cada lado, que levavam uma tamanca, chamámos nós, que até tenho aí feitios disso. O que é uma tamanca? Uma tamanca que era onde prendia o ensinho, está a perceber? Okay. Levavam uma posição assim, uma tamanca e uma forcada, que o ensinho entrava entre uma coisa e outra e apoiava na forcada. A forcada era uma forcada própria, uma coisa própria, muito bem feito. E eles enfiavam ali o ensinho e depois a empurrar à vara, que não havia motores, à vara. O gajo até tinha aqui um caule de embirrar ali a vara, a empurrar, para ir arrastar o ensinho para apanhar o moliço. Quando o ensinho estava cheio, eles sabiam, não é? Ia lá e levantava aquilo e estava para dentro do barco. Andava ali 3 ou 4 horas, às vezes mais, para carregar o barco de moliço. Depois chegava à ribeira, botar aquilo à engaçada para cima da muralha e depois arrumar. Era um trabalho mesmo pesado. E depois comiam mal. Eu tenho ouvido dizer que a carne de porco faz mal. Ela mal não faz, desde que a gente tenha saúde, porque era o que eles comiam antigamente. Eu cheguei a ver eles com um pedaço de carne, porque naquele tempo não havia arcas. Claro. Frigoríficos, nem nada. Para conservar os alimentos. Eles punham a carne na salgadeira, coberta com sal, e depois quando começava uma peça que estava o porco ali, metade, peças inteiras, e o tirando, e aparecia uma beira amarela. Eu lembro-me, a minha mãe lá cozia aquilo a fazer sopa, caldo, e a gente chegava à casa e ela dava-nos aquilo com aquela beira amarela. Não, mãe, está tão amarela, e ela, coitadita, aí tirava e comia o amarelo. Pronto, miséria. E morreu também já com quase 80 e tais, pronto. Então, A ria sempre foi uma fonte de rendimento aqui da região? Isso foi. Havia muito peixe. E ainda hoje há, mas, por exemplo, tainhas já se não vê aí, que havia muita tainha. A gente, quando saía aí, eu tenho, felizmente, pronto, tenho visto a caça, gosto de me divertir à caça. E vou muito, conheço aí os cantos todos, porque vou por aí à caça, no tempo da caça, pronto, agora só deixo caçar 2 vezes por semana, mas antigamente caçava-se todos os dias, eu sou desse tempo. Muitas das vezes andava a trabalhar cansadinha, até às tantas, não é? Eu ver um B, ele ia para o bar. E o que é que costumava caçar? Pato. Aqui na ria, pato ou garças. Mas a garça, por exemplo, é proibido de matar. É tal coisa, proíbem tudo. Isto agora está muito lixado a caça, mesmo muito lixado. Mas nessa altura caçava para se alimentar? Não, eu não era com essa necessidade de ser um vício. Pois, era um passatempo. E um vício que as pessoas agarram. Eu agarrei esse vício, pronto, e era à caça. Ter uma arma boa, embora não matasse nada, mas gostava de estar bem servido. Claro. Eu trouxe uma aos Estados Unidos, veja bem que lá era fácil comprar uma arma, ainda hoje é. Fez a tropa, correto? Fiz a tropa, andei 36 meses na tropa, 3 anos. Então chegou a ir para a Guerra Colonial? Não fui porque já era casado e nesse tempo os casados eles invitavam de os mandar para fora. Okay. Fiz a tropa a Santa Praça em Aveiro, depois fui tirar a especialidade a Santa Margarida e depois vim para o Porto e fui porqueiro. Okay. Porqueiro, tratava de porcos.
E abençoada a hora que comia e bebia do boi do melhor que eu cozinhava. Estava assim retirado do quartel e a gente cozinhava, éramos 4 gajos impedidos dos porcos. E assim, fazíamos lá as nossas caldeiradas. Há aqui alguma tradição que queira destacar aqui da região? Não estou a ver. Havia alguma festa típica aqui na terra? Havia festas, então, por exemplo, fazem aqui o São Pedro, era uma festa. Quando é que é o São Pedro? É 29 de agora, 29 de junho. Ok. Acho que não é julho, eu não ando muito bem a par disso, que Claro. isso deixou de... Mas era muito bonito, que sabe, levava o São Pedro à ribeira da aldeia, aí uma ribeira, houve um padre que até era do Vinheiro, até era primo da minha falecida mãe, e gostava dessas coisas, e agora deixaram de ir à ribeira da aldeia, mas este ano dizem que vai, a Câmara deve saber. Na altura levava o andouro do São Pedro, à ribeira, era bonito, pronto, tornava-se bonito. Portanto, era uma espécie de procissão? Era uma procissão que saia com os santos, não é? E vinha à ribeira da aldeia. Depois deixou. O padre morreu, estes agora anda tudo atrás do dinheiro, pronto. Associações que reunissem assim a população, houve aqui alguma nesse tempo? Havia 2 bandas, 2 músicas aqui em Parelhó. 2 músicas boas porque correu por aí o mundo todo. O mundo era convidado para ir ao estrangeiro e o caramba. Houve aqui 2 bandas muito boas, que por acaso 2 trabalharam quase sempre comigo. 2 músicos bons já morreram. Eram mais velhos que eu, prontos, mas eu aprendi com eles. Foram quem me ensinaram, ao menos um, chamava-se Zé Pires. Era uma joia, uma pessoa. E eu acredito, foi ele que me ensinou. Pronto, andei com ele muitos anos. Mas ensinou o quê? A trabalhar nos barcos. Também lhe ensinou, portanto, esse músico... Pois, ele era músico, mas era carpinteiro naval. Ok. Pronto, okay. E foi meu patrão, que por acaso era sócio do Henrique Lavoura. Eram sócios os 2, eram cunhados e sócios. Mas essas bandas eram ranchos folclóricos ou eram mesmo bandas... Bandas de música. Bandas de música. Músicas boas, 2 músicas que haviam aqui. Agora há uma, eu por acaso, pronto, não ligo a isso, não estou bem à pari. Mas naquele tempo, como trabalhava com músico, eles iam, hoje tenho de ir ao ensaio, ou tenho de ir ao aquilo, e eu estava mais dentro do assunto. Que também tentei aprender para música e não dei nada e abandonei. Claro. Em que ano é que vai para os Estados Unidos? Em 73, 1973. 1973. E fica lá mais ou menos durante... 20 anos. Em 1993. Estive lá 20 anos. Exatamente 20 anos. 20 anos, sim senhora. Foi para que zona dos Estados Unidos, já agora? No Jersey. Quais é que foram assim as principais diferenças que viu entre os Estados Unidos e aqui Portugal nessa altura? Havia muita diferença. Hoje não há. Nós aqui hoje já temos tudo o que eles lá tinham. Mas quando eu fui, e o meu primo, que foi chamado por um primo, que morreu agora há 2 anos, ok. Eu cheguei lá e ele diz-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Por acaso aquele sarrote que veio de lá, estava lá, naquela altura. Depois compraram um novo e disseram-me, isto vai para o lixo. Eu disse, então dai-me que eu levo para Portugal. É uma categoria. E eu nunca tinha visto um sarrote destes, não é? Normal, aqui não havia nada disso. Ele diz-me, olha, isto é uma máquina. A gente não deve ter medo dela, mas guardá-la respeito, que é uma máquina, isto pode matar uma pessoa. E é verdade, eu sei, porque nunca me aconteceu nada, mas um cunhado meu que eu chamei para lá, uma vez, uma farpa de madeira veio, espetou-se na barriga e tivemos de ir com ele para o hospital e podiam matar, pronto. É muito perigoso. E eu então nunca me esqueci, o meu primo dizer, isto é uma máquina, nós temos que a respeitar, mas não tem medo dela. A gente, quando está na máquina, tem que estar com toda a atenção e sempre firme, porque aquilo pode botar para trás e fazer o que fez um cunhado meu, espetou-lhe uma... Então as condições de vida eram melhores lá? Eram muito melhores, porque outra coisa, também vem com uma polaina elétrica, coisa que eu fui daqui em 73 ainda não havia cá. Não havia máquinas elétricas, nem bloqueios, não havia nada. Pronto, era tudo furado à mão, por isso eu acredito que tive físico, que nós fazíamos os furos, como eu já lhe disse, os milicianos levavam 350 cavilhas, mais uma, menos 2, não é? Claro. E era furado à mão, eu tenho esses trados ainda. Aquilo fazia físico, que era o trado de furar as cavilhas, não era nenhuma broca, era feito à mão, havia uns ferreiros que faziam aquilo muito bem feito, o que tem, a gente furava e tinha que tirar fora
para descarregarem e tornar a meterem, quer dizer, não se furava de uma vez, tinha que estar a tirar e a meterem, opa, mas fazia físico. Mas lá então a indústria era mais mecanizada. Estava muito mais mecanizada quando eu lá cheguei, havia tudo. Eu fiquei admirado, porque, porra, eu nunca tinha tido aqui uma plana elétrica, ele dá-me uma plana elétrica, e eu assim, Jesus, isto em Portugal era tão bom. Como é que surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos? Tinha algum Foi contato? esse meu primo que me chamou, era encarregado numa empresa de fazer modelos disto, onde eu fiquei depois, que ele depois estabeleceu-se por conta dele, e queria que eu fosse com ele, mas eu tive medo também e depois disse aos patrões, perguntaram-me se eu queria ir com ele e ele tinha-me pedido para eu ir com ele e eu disse, tive medo de ir com ele, pronto, porque eu biscateei muito com ele lá, que eu vivia com ele uns poucos meses e ele ajustava muitas coisas por fora, barcos de madeira, velhos e o caramba, e eu achei que não estava bem a ideia dele. Pensei comigo, porque chegava, por exemplo, uma bomba de gasolina e o gasóleo tinha subido 1 cêntimo, ou a gasolina. E ele dizia, não são de usar com 1 cêntimo. Não, ia para o outro lado. Mas chegava a outra, estava com o mesmo cêntimo também de aumento. Às vezes andava horas. Opa, não era muito melhor ele ter metido de caminho? Ao menos eu penso assim, que depois vinha meter ao mesmo sítio que todos tinham subido. Até porque andou a gastar mais gasolina. Andou a gastar muito mais do que... Pois. E eu não fui com ele por causa disso. Isso não me encaixava. Pronto, Portanto, o feitio não conjugava. Não conjugava com o dele. Pronto. Eu quando uma coisa subiu, meto, embora depois, mais tarde, pense que se for mais barato nos outros lados que fiz mal. Mas meto, não vou andar à procura de mais barato. O que é que se lembra aqui de ter ouvido falar do 25 de Abril lá? Aí eu ouvi lá falar e eu vinha aqui todos os anos, pronto, porque eu nunca esqueci Portugal. Eu vinha aqui todos os anos e andava lá sempre a pensar no Moliceirinho, que eu tinha sido boa aqui nos Moliceiros e é um barco que eu gosto muito, pronto, não sei também porquê, não sou capaz de... Muita gente diz que eu estou drogado nos Moliceiros, eu acredito, porque a gente chega a um ponto que também agarra amor às coisas, pronto, assim como eu agarrei. O 25 de Abril, eu acho que toda a gente gostou daquilo, não é? Eu também gostei lá nos Estados Unidos, quando o 25 de Abril, pronto, arrebentou o Salazar até... Há muita gente que diz que ele havia de vir outra vez, mas eu não acredito nisso. Aperreou o país muito, não é? Embora enriquecesse o país, porque dizem que havia muito ouro e o caramba, mas não evoluiu. Havia de ter evoluído e não evoluiu exatamente como agora há gajos. Olha, vamos supor, por exemplo, eu vou muito à caça com os amigos já há muitos anos e eles nunca evoluíram. São carpinteiros brancos, de mobílias e isso, são muito bons, mas estão a fazer tudo ainda atrasadinhos, nunca evoluíram. E há aqui um vizinho meu que até por acaso aprendeu comigo a construção naval, hein? E depois estabeleceu-se a fazer portas e janelas e essa coisa das casas e evoluiu, hoje faz... Esses que eu digo vão a ele para ele fazer as coisas, porque eles dizem que faz portas e janelas e isso que é fazer umas a seguir às outras. E eles, descoitados, nunca evoluíram. E isso está mal. As pessoas, quem não evoluiu ficou atrasado. Portanto, o Sr. António olha com bons olhos para o 25 de Abril e tudo o que se... Que foi bom. E tudo o que... Eu, na minha ideia, trouxe. penso que foi bom. Boa. Penso que foi bom. Apesar que há muito ladrão em Portugal. Os grandes. Há muito ladrão, isso não haja dúvida, porque eu sou dos lesados também. E eu nunca tive nada dado. Eu fui sempre à base de trabalho. Trabalhei muito nos Estados Unidos e continuo a trabalhar aqui. Pronto, porque tenho amor, gosto do dinheiro e tenho amor à arte também. Claro. Nessa altura, nos Estados Unidos, chegou a votar para a Assembleia Constituinte aqui em Portugal? Cheguei. Mas votou lá nos Estados Unidos ou votou... Não estava lá, que havia lá um sítio onde a gente podia votar se quisesse, desde que tivesse o bilhete de identidade português. Perfeito. E como é que era a comunidade portuguesa nessa altura, nos Estados Unidos? É muito boa lá, é muito boa. Está muito bem organizada, há tudo lá, a televisão portuguesa, há tudo. Conseguia ver a televisão portuguesa? Sim, conseguia ver a televisão portuguesa, sim senhora. E o que é que achava daquilo que se estava a passar em Portugal? Pelo que conseguia acompanhar na televisão portuguesa? Eu achava que estava a passar bem. No meu parecer, achava que aquilo que continuou muito bem, prontos. Quando houve o 25 de Abril, prontos, começou a melhorar. Passando para a sua ocupação profissional, propriamente dita, lá nos Estados Unidos, o que é que fazia profissionalmente por lá? Eu fazia modelos de iates em fibra de vidro. Modelos de iates.
de iates grandes, de 50 pés para cima, desde tinha para aí 10 metros. O mais era de ir para cima, sempre grandes barcos de 60 pés, 70. Então, mas já agora diga-me uma coisa, não sentia saudades de trabalhar aqui na zona de Sentia Partilhão? muitas saudades, muita, por isso eu vim-me embora. Nunca levei para lá a minha mulher, que ela de facto, pronto, não via. Portanto, estava sozinho, então, sozinho, digamos assim. Sozinho lá, depois levei o filho, depois o filho... Ah, e o seu filho também foi consigo para os Estados Foi. Unidos? Ok. Bebeu ontem, olha, por acaso está aí de férias, mas está a perder a visão também, já não trabalha. E tem 58 anos. 58 anos, está quase com 60 anos. Tinha uma vida tão linda porque ficou lá a fazer o que eu fazia. Pronto, trabalhou sempre comigo lá. Eu levei para lá com 14 anos, veja bem. Era quando eu estava lá mesmo em força. Depois vim-me embora, chateado também, pronto, não devia levar para lá a mulher porque ela não via, que ia para lá fazer. Aquilo é um país muito bom, mas é para quem trabalha. O mestre António fabricava iates em vidro nessa altura? Em fibra de vidro. Mas então sentia saudades de trabalhar em madeira? No moliceiro, sim, mas ouça, há lá um moliceiro feito em fibra de vidro que é um espetáculo. E foi o meu filho que o fez, pronto, aqui há 3 anos, que estava impecável. Ainda esse meu primo era vivo. Mas porquê é que acha que sentia essa saudade de trabalhar a madeira? Porque talvez já ter andado aqui a fazê-los, sabe? Eu fui daqui a fazer essa coisa dos moliceiros. E depois andava sempre lá a pensar nisso. Que a gente o sair daqui atrás de melhorar a situação, não é? Porque, ao menos comigo foi. Claro. Eu tinha ideias, queria fazer uma casa, aqui não conseguia. Isto era um pobrezinho. Fui para lá, consegui tudo o que queria, pronto, só depois quando tinha tudo vim-me embora. Mas então a sua paixão sempre foi O moliceiro? moliceiro, sem sempre, madeira? sempre, desde canalha, pronto, sempre tive paixão por um moliceiro. Também não sou capaz de explicar porquê. Eu acho que nasci para fazer moliceiros, prontos. Já agora, falou-me aí do seu patrão lá nos Estados Unidos, não sei se quer dizer alguma coisa sobre... O que é que eu posso dizer? Sei que Porque foi reparei que foi uma pessoa boa para si. muito boa, foi do melhorio. E depois que eu vim embora, que eu já vim com a ideia de não ir mais, pronto, já andava... Pronto, já tinha a minha vida feita, a coisa é assim mesmo. Eu quando fui, ia com uma ideia, se eu ponho uma casinha e um carro, o que é que a gente quer mais, não é? Claro. Consegui isso tudo, depois ainda tenho aí um carro em casa que é um espetáculo. Tenho um moderno agora que para mim, fui há dias buscar o meu filho ao aeroporto e o gajo, é só luzes, estes carros modernos não está para velhos, estão para malta nova, não é? Que entendem tudo. Eu apareço-me luzes e tenho de ir perguntar ao meu neto, o que é que esta luz quer dizer? E eles sabem de caminho, mas eu não sei. Tenho um antigo, um carro de 1000, ele é de 82, 1982. Portanto, comprado lá nos Estados Unidos. Comprado lá. Eu comprei lá, mas deram-me. Quer dizer, um dia apareceu o patrão a ver e disse, tens de ir para a Flórida. Eu disse, Jane, que ela chamava-se Jane, eu não vou para a Flórida, vou para Portugal. Não penso nisso, não é para Portugal. E eu tinha um Chevrolet, um carro americano, e bom, mas eu não queria ir para a Flórida, está a perceber? E disse, o carro está velhinho e tal. E o gajo disse-me assim, eu compro-te um carro. E eu quando disse comigo, caramba, eles davam-me tudo, eu nunca paguei renda de casa, nem nada, tinha a casa da companhia. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Eu estou num país daqueles, que é tudo muito caro. O gajo de por uns dias aparece-me com o Mercedes, com esse que eu tenho, um Mercedes 240, isto em 86, salvo erro, ele é de 82. Para a altura era um grande carro. Era um grande carro, aqui os taxistas eram quase todos 240, que havia muito taxista, que são os carros económicos. Quando ele aparece com aquilo, eu vejo o carro muito lindo e assim, Jane, eu precisava disto, era em Portugal. E ele diz-me assim, olha, faz o que tu quiseres, leva para onde tu quiseres, eu quero que tu vás para a Flórida. Precisavam de mim, que tinha lá feito uma fábrica para construir 17 iates por dia. Você veja bem, 17 iates por dia. E chegaram a fazer isso. Quantos trabalhadores é que empregava essa fábrica? Não chegava a 400, porque os barcos estavam 5 dias em construção. É preciso que a gente entenda bem. Havia uma linha e eles tinham 17 linhas, está a entender? Por exemplo, 4 gajos faziam o casco, que é este género de trabalho que têm, barcos grandes, não é? 4 gajos faziam o casco, 3 ou 4 faziam a parte de cima e depois uns 3 ou 4 faziam as partes de dentro, que aquilo está tudo muito bem engendrado, pronto, como se diz, e ao fim de 5 dias o barco estava feito. Mas todos os dias faziam aquilo.
quando começava a sair o primeiro, cada dia saía um, e nas 17 linhas saíam 17. Até que um dia ele diz-me assim, António, queres ir ver? Que eu disse, Jana, então, como o primo é que me dizia, o meu primo trabalhava por conta dele, tinha uma fábrica de fazer iates também, mas trabalhava muito bem porque era sozinho, quer dizer, não fazia em produção. Ele fazia ajustava e fazia obra bem feita. E esta empresa que eu trabalhei, que ele tinha trabalhado também, era mais produção, porque o senhor deve entender, era 17 por dia, mas não eram perfeitos. Claro. Pronto, porque era produção, é como os carros. Os carros lá na América é uma cangalhada também. Pronto. Feitos muito rápidos. Eu um dia fui ver com esse meu primo à General Mouras, fomos ver e saiu um carro por minuto. Parecia uma porca, que as porcas também não param assim muito seguido. Ainda há dias de assistir a uma que eu crio porcos também. E saiu um carro por minuto, vocês vejam bem, aquilo ao fim do dia era uma piada de carro. Então e já agora, mestre António, qual é que era o seu papel dentro da fábrica? Era operário? Era encarregado. Encarregado, ok. Ao fim do meu primo, eu trabalhei 4 anos com o meu primo. Ao fim de 4 anos estava aqui em Portugal e ele telefonou-me, António, chatei-me com a companhia, saí e vou trabalhar por minha conta. E eu disse, então pronto, olha, tem paciência. Tu depois queres vir comigo? E eu disse, ó Joaquim, pode ser que vá contigo, mas tenho de falar com os patrões, como tu sabes, eu estou a viver lá, tinha uma casa mesmo encostadinha à fábrica, uma casa deles, mas vivia ali porreiro, com o meu filho, nesse tempo já tinha lá o meu filho, com a minha nora, caramba, estava ali porreiro, e eu chego ao aeroporto, e o patrão estava no aeroporto, em Nova Iorque. O seu patrão? O meu patrão lá da América, já com medo de eu ir com ele, e vai e diz para mim, anda comigo que eu levo-te. E eu disse, já não posso ir, porque eu vim numa carrinha que tínhamos ido de New York para Nova Iorque, numa carrinha de 9 pessoas. E depois, faltando um gajo, aquilo dava problemas, não é? Porque eu entendo isso perfeitamente. E diz, não. E ele vai e diz-me assim, olha, amanhã eu preciso falar contigo. Vou ter lá uma secretária que eu falava pouco inglês, ainda hoje nunca aprendi. E eles queriam que eu fosse para a escola a ganhar. Mas a minha ideia era governar a minha vida, fazer a casinha, ter um carrinho e vir-me embora. Pronto, era a minha ideia. E assim fiz. Vais para a escola, a gente paga-te o ordenado. Eu fui no outro dia a seguir, aparece-me lá uma secretária portuguesa. Eles tinham vários sítios, está a perceber? Não estava lá onde eu trabalhava, mas estava noutro sítio e ele chamou-a. E ela vem e fala-me português e diz, oh minha senhora, você de onde é que é? Ela diz, sou de Mira. Veja bem, Mira aqui pertinho. Eu sou de Mira e tal. Ela disse, oh minha senhora, como é que você se chama? E tal, lá eu perguntei. E ela vai dizer-me, olha, o patrão quer saber se você vai com o Joaquim ou se fica. Eles quiseram me segurar também, pronto. Claro. E eu fui e disse, eu não sei ainda bem que o Joaquim quer que eu vá com ele, mas eu também sinto-me bem onde estou. Sempre me dei bem aqui com eles, depende do que eles me pagarem. E ela lá disse ao patrão, e ele diz, a gente pode pagar o que o Joaquim ganhava. Esse meu primo, mas eu nunca soube o que o meu primo ganhava. E eu fui e disse, eu sei lá o que é que o meu primo ganhava, agora eu preciso saber o que é que vocês me vão dar. Vamos-te dar o que ele ganhava. E eu disse, até quanto é que ele ganhava? Ele ganhava 50 mil dólares ao ano. Era salariado, está a perceber? Eu sabia que ele era salariado, mas nunca me disse quanto é que ganhava. Eu ganhava para aí 20 e poucas ao ano, ganhava 13 ou ainda menos à hora, que aquilo lá é pago à hora. Mas eu já achava bem o que ganhava, mas quando me falou em 50 mil eu disse, pô, já não vou nenhum, não é? 50 mil era muito dinheiro naquele tempo. E portanto ficou até 1993 lá nos Estados Unidos. Fiquei. Olhando para trás, arrepende-se de ter ido para os Estados Unidos ou acha que Não, valeu muito a pena. Opa, eu aqui nunca tinha aprendido isto. Claro. Por amor de Deus, isto é uma categoria, pronto. É obra boa, bem feita, sendo bem feito também, porque isto também é muita porcaria. Quem não souber o que está a fazer, mete as patas. Mas, portanto, ganhou mais dinheiro nos Estados Unidos, mas também aprendeu mais coisas. Aprendi muita coisa boa, pronto. Vim de lá embora, com a ideia de fazer uns barcos em fibra também, pronto. Também não convém dizer muito mal, mas isto é um país muito envenenado. Porque eu vinha com a ideia de fazer barcos em fibra, que fiz este modelo desta bateira e fiz aquele modelo... Este barco é em fibra? É em fibra, isto é em fibra, é uma bateira para a pesca, que um particular, se quiser, eu não a pode comprar,
que tem que ser pessoas que paguem por cima 600 euros ao ano ao Estado. É tal, estão a rapar, não é? O Estado está a explorar. Então, um pescador e um particular não pode ter uma bateira destas? Não paga os 600 euros por ano? Não pode. Não. Mas agora me diga uma coisa, este barco foi construído de raiz por si? De raiz, aqui por mim. Então, está ali o molde que o faz e estas partes é o resto da bateira. Quer dizer, aquele lá é a parte de dentro e este aqui é esta parte. O senhor ali está a ver o contrário, que está dentro do molde. Está exatamente. Pronto, está a ver o contrário. É quase como a gente ir a um dentista e fazer uns dentes. Exatamente. Isto é o mesmo género. Quando volta a Portugal, volta aqui para Partilhós. Sim, certo? com a ideia de fazer em fibra. Mas não consegui. Andei 4 anos. Para já havia-me lixado para fazer este armazém. Tinha terrenos em meus e tive que comprar isto aqui que não me deixava construir onde eu queria. Então este armazém também foi construído de raiz por si? Foi depois de 93. Depois que eu queria fazer os barcos em fibra e o caramba. Tenho uns sítios ali na beira da água que meti o projeto para lá e um engenheiro, e você pode fazer, passou-se 4 anos e disse, engenheiro, então nunca mais bem aprovado isso. É zona ecológica, não sei o quê. Então, mas se é zona ecológica, você tinha-me dito de caminho. Tive de ir ter com outra pessoa para ir a Estarreja ver onde é que se podia construir e o gajo lá veio aqui e disse, aqui pode-se construir. Foi ver lá o mapa, a Estarreja, e pode-se construir. Fui ter com o dono, saber de quem era e comprei o terreno, depois de ter tantos dados. Claro. Tenho uns terrenos valentes, dados, que 2 para amanhã não sei como é que vai ser, que os labradores agora, não há marcos, não há nada deles. Faz uns pegados aos outros, labra tudo junto. Vai ser um sarilho quando eles morrerem, porque toda a gente morre, não é? E os novos também, na lavoura agora aparecem poucos. Quando morrer esta rodada de velhos, eu não sei, vai ser por um silvado nas terras. Nessa altura, quando volta a Portugal, então, é para produzir barcos, certo? Mas sempre a produzir barcos. Não consegui, sempre. Mas não conseguiu produzi-los em fibra. Então, produziu-los e madeira. Olha, isto tem um significado, cuidado. Um dia eu estava em casa e aparece-me lá o Tim Henrique Lavoura, o que tinha sido o meu mestre, com um gajo para fazer um moliceiro. Quando ele chegou, ele disse, António, eu ajudo-te, vamos fazer um moliceiro aqui para este, chamava-se Reinaldo. E eu disse, vamos, pronto. Ou por azar, que eu não sou capaz de dizer, fizemos o barco, ele ajudou-me, coitado, já não podia, tinha dado uma trombose, e caramba, mas pronto, andou comigo. Aquele prazer que eu tinha aprendido com ele, e ele dizia muito bem de mim, gostava do meu, com certeza, pronto, é porque eu era bom, não é? E fizemos o barco, fazem pelo menos 4 regatas por ano da Torreira a Aveiro. E o barco vai na regata e ganha a regata. Pronto, desde daí começaram a aparecer barcos sempre uns atrás dos outros. Toda a gente queria barcos feitos para mim. E nessa altura já tinha este negócio... Já tinha isto a funcionar. Ok. E contratou alguma vez alguém para o ajudar aqui? Ou foi sempre o Sr. António Sousa? Andou aqui um tipo comigo muito bom. Então, ouça, chegamos num ano a fazer aqui 7 embarcações. Não quero dizer que fosse todos meliceiros, mas pelo menos em 4 foi. Foi um ano que eu tive uma encomenda da Câmara de Aveiro, 4, e eu nesse ano faturei 4 embarcações, porque cada embarcação, bateira e barco é preciso faturar e é preciso pedir uma licença à capitania. Isto é muito rigoroso, e agora está pior que nunca. Não sei porque, ainda há pouco fui lá e veja bem, eu desde canalha a trabalhar, tanto para o Henrique Lavoura, como depois que vim da América, eu tenho faturado muita coisa, tudo o que faço, e uma senhora que é lá secretária, diz-me assim, você tem que apresentar um certificado de construtor. Eu disse, dona Ana, isso é vergonhoso, você está-me a pedir isso a mim, olha, tenha paciência, eu quero uma audiência com o nosso comandante. E ela der-me a volta, não me deixar ir ao comandante, mas der-me o que eu estava a pedir. O comandante era quem? Era um comandante que eu não sei quem é, mas eu chegava ao pé dele e dizia, Sr. Comandante, por que será que não deixam de trabalhar quem sabe e estão aí a dar dinheiro a quem não sabe? Que eu não é querer mal a ninguém, mas sei que estão aí a dar dinheiro a pessoas que querem construir. Ajudem-nos e dão dinheiro. E eu que... Então, pois, se cada embarcação tem lá faturas, não é? Há lá centenas de faturas de barcos, bateiras de barcos que eu tenho feito, e pede-me um certificado de construtor. Eu vim muito chateado, não me deixar ir ao comandante e tal, mas deram-me o que eu queria, que eu ia pedir uma licença para uma bateira destas. Está bem que esteve uns anos sem se fazer e também, e agora é que começaram a cair, porque isto é bom, isto é muito bom.
E vi-me aflitinho para vender uma que, por acaso, até vem cá amanhã para eu mudar umas coisas que não estão bem. Então, mas já agora, mestre António, nessa altura também existiam os 7 estaleiros navais que existiam antes, como falou? Continuaram sempre a existir? Continuar não foram acabando. O trabalho foi falhando e foram acabando. Então, quantos estaleiros navais é que ainda hoje estão abertos? Agora há 3 aqui, ainda há 3. Há um rapaz meu vizinho, que chama-se Felisberto, e há um arménio que trabalhou comigo muitos anos. Muito bom, mas não quer fazer novo. E essas oficinas ou esses estaleiros também são assim de negócio próprio ou estão incluídas em empresas? São negócios próprios. Os dois são negócios próprios. Os dois trabalham sozinhos também. Este aqui, que é mesmo aqui vizinho, andou aqui muitos anos comigo ainda há pouco. Há 4, 5 anos andou aqui comigo. É um gajo que aprendeu comigo, para não dizer de canalha. É um gajo muito bom, é um artista, é um artistão. Muitas das vezes aparece-me aqui gente e eu não posso, prontos, e mando ir ter com ele. Vão ter com ele e eles vêm, ele diz que não tem moldes, não tem nada. Eu empresto tudo o que tenho de moldes, que ele conhece tudo, ele trabalhou aqui muitos anos comigo e não quer. E já tenho ido lá com os gajos, Arménio, eu te ajudo se for preciso. Não quero fazer novo. Pronto, não precisará. Diz que tem medo. Eu digo, a gente não tem que ter medo. A gente tenta melhorar, e se sai mal, a gente tenta... Que é o que eu faço? Nunca sai como a gente queira as coisas, não é? Há sempre, ou bem ou mal, há sempre diferenças. E um gajo tenta melhorar. É o tal prazer que a gente tem que ter, não é? Acha que o amor e a tradição da construção de barcos vai passar para a próxima geração? Não vai passar, que ninguém aprende. Então acha que é uma atividade que vai desaparecer? É uma atividade que vai desaparecer. Porque, por exemplo, eu tenho um neto que andou aqui comigo. Andou aqui 2 anos ou 3. E eu mesmo ajudei-o a procurar outra coisa. Que isto é um bocado difícil e nosso é pesado, é uma arte pesada. Que isto é tudo, os barcos são quase tudo feitos à base da motosserra. E isto é difícil, porque as cavernas nos barcos, as costelas, a gente chama cavernas, têm ângulos, não são serradas à esquadria, que eu tenho uma serra ali, aquela serra que, se fosse à esquadria, serrava-se lá. Mas tem ângulos, umas são assim, outras são assado, a gente com a motosserra faz aquilo, mas tem que estar com muita atenção e muito físico também. Tem que dobrar a mola, como se diz em português. E eu via aí às vezes a transpirar por todos os lados e assim, tu matas-te aqui e não resolves nada. Ter o gosto, e eu percebi-me que ele não tinha a minha ideia, pronto. Olha, tinha um filho na América e está a perder a visão. Não foi por um lado, mas é para o outro. Então acha que esta atividade da construção dos barcos, pelo menos assim manual, a tendência é desaparecer? Então a Câmara tem um estaleiro ali na Ribeira da Aldeia, que havia lá um gajo que fazia barquinhos de recreio. E eles renovaram aquilo, fizeram um armazém novo, uma coisa de categoria. Não tem quem vá para lá. Esse arménio, que é o tal que sabe, já lhe tem dito, tu vai para lá, bota aquilo a funcionar, eles dão-te tudo, mas não quer pagar ordenado. Hoje em dia, a quem é que o Sr. António vende as embarcações que... São encomendas que me fazem. Portanto, o Sr. António recebe encomendas e produz... Produzo. Okay. Até hoje é assim que tenho trabalhado. Eu não faço as coisas sem ter dono. Ok, Pronto, é isso que pode ter a certeza. Eu não faço, que eu não tenho necessidade nenhuma de mandar também a trabalhar para o boneco. Como é que hoje em dia vê, por exemplo, o comércio da pesca aqui na Ribeira da Aveiro? A pesca é incerto, que eles têm dias que não fazem nada e têm dias que fazem muito dinheiro, sabe? É uma arte incerta. Por exemplo, a arte proibida dá muito dinheiro. Também não sei porquê. O mergulho, que não sei como isso funciona bem, mas ouço falar muito no mergulho e sei que anda muita gente ao mergulho. Eles têm dias... Já há muitos anos, havia um amigo meu que eu trabalhava para ele que me dizia que tinha dias de tirar 50 contos no tempo dos contos. Não? Ora, dias 50 contos era muito dinheiro. Era uma fortuna. Por amor de Deus, aquilo dá muito e hoje mesmo eles tiram muito dinheiro. Há gajos aí que diz que tiram muito dinheiro. Mas o quê? Mas da pesca? Na pesca, no mergulho que anda por baixo da água também. É uma arte muito perigosa. Mas já há quem faça isso. Claro. Já tenho ouvido dizer que é muito perigoso. Diz que alguns que até lhe arrebentam os ouvidos, porque tem que andar debaixo d'água, prontos. Mas, portanto, já não vê tantas embarcações na ria como via na altura? Bateiras destas há muitas. Se for à Torreira, conhece a Torreira? Conheço. Eu ainda ontem estive lá.
Há lá centenas de bateiras destas. Mas que ainda funcionam e que... Funcionam, trabalham todos os dias. Pois, até porque na Ao Torreira... Margagão e aos chocos e atrás disto vem outras coisas. Agora o forte é os chocos. Depois vem a lampreia e vem sempre assim à volta. O comércio da pesca ainda está vivo. Ainda está vivo, está Até porque vivo. na Torreira há um bairro de pescadores, não estou a erro, Ui, não é? lá monta pescador. Eu acho que cada pessoa que vive na Torreira tem uma bateira. Ainda ontem eu estive a apreciar e estive a contar e tem 300 e tal bateiras lá, com o diabo. Do ponto de vista da alteração da paisagem da ria, o que é que se mudou da altura da sua infância para os dias de hoje? O caudal desceu? Não mudou subiu? nada, não mudou nada. Não mudou Está nada? está pior do que o que estava. Quando trabalhava os barcos ao Meliço, sabe, e o descavando, porque o Meliço era a lama que tirava e a água depois levava e coisa. Hoje andaram aí também a estragar muito dinheiro, que houve aí uma renovação, mas não fizeram nada. Tomar conta foi do dinheiro, porque isso diz que veio milhões para arranjar a ria. Mas não fizeram nadinha, andaram aí a gastar madeira, a espetar estacas para botar uns painéis em parar a lama e o caramba, mas a lama nunca a tiraram. Quer dizer, não vieram as máquinas para tirar a lama, estão as estacas aí ao sol e Mas não acha sei. que, por exemplo, o caudal subiu, desceu? Subiu, tem subido muito e segundo dizem, sobe mais ainda. Que, por exemplo, eu tenho aqui este bocado de terreno que é meu, que quando comprei vai lá até a água, que a minha ideia, eu penso as coisas, mas depois não deixo um gajo fazer e um gajo não consegue. A minha ideia era fazer o estaleiro lá na beira no fim da terra, que havia uma regueira que vem dali da ribeira até ali, e a minha ideia era limpar a rigueira e fazer uma rampazinha e os barcos, água. Iam logo para a água. Não era tão lindo isso? Não era tão lindo? Que na América é assim. E eu aprendi lá essas coisas. Ui, fui à Câmara, nem pensaram, eu não pensei em fazer lá, que aquilo é zona ecológica. Pronto, é zona ecológica. Há uma linha de água aí, não sei o quê. Como é que o mestre António olha hoje em dia aqui para a sua terra de Pardilhó? Gosta da sua terra? Gosto Gosta de muito viver? e está muito melhor do que quando eu fui aqui criado, pronto. E está melhor em que sentido, em que aspecto? O povo vive melhor. O povo diz que não, mas porra, no meu tempo não havia carros, não havia nada, não havia máquinas, não havia nada. Claro. Então, e agora toda a gente tem carro, toda a gente tem tudo, então não estão muito melhor. Por amor de Deus, eles veem mal. Até quando é que tenciona continuar a trabalhar? Até quando não poderem. Eu gosto tanto disto que só quando não poderem é que eu desisto. Pronto, a minha família em casa aterra-me no juízo, porque eu, graças a Deus, eu não precisava disto para nada. Pronto, tive sorte nos Estados Unidos, ganhei lá bastante dinheiro, fui bem pago, pronto, e encontrei uns patrões maravilhosos, dava-me tudo o que eu queria. Eu quando precisava, olha, parece mentira, mas é verdade. Uma vez, um cunhado deles, que era polícia, bem se vê que, ou por ditos deles, ou o quê, o gajo vinha muito ter comigo. E era polícia. Às vezes aparecia lá fardado, como estava, aparecia um... E um dia, não sei se foi ele que me perguntou, se fui eu que lhe disse que gostava de trazer uma arma de lá. Daí por uns dias ele aparece-me lá com uma arma que tenho, eu gosto, tenho visto de caçar, tenho 3 até, prontos, então quando é, o Jano, que era o patrão, diz que não é nada, ele paga isso. Então, o carro, a mesma coisa, um Mercedes. Portanto, pode-se dizer que faz hoje, trabalha aos barcos mais por amor do que propriamente pelo dinheiro. Trabalho por amor do que por dinheiro, é verdade, é por amor à arte que eu tenho. Gosto de ver as coisas bem feitas, porque custa menos fazer bem do que fazer mal. Para mim, muitas das vezes custa menos fazer bem, que a gente também vai encarreirado, não é? E às vezes para fazer mal é um caso sério, que eu que apareço mais às vezes é mal.